Olá, crianças! Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de música! E na aula de hoje nós vamos ver sobre um assunto super interessante. Vocês já ouviram alguém falando assim: nossa, aquela pessoa estava desafinada, desafinando? Ou esse violão está desafinado? O que será que é desafinar? Bom, para a gente poder entender o que é isso, primeiramente precisamos aprender escalas. E o que são escalas? Bom, uma escala musical é uma sequência ordenada de intervalos musicais. Aí você fala, não entendi nada. Não tem problema. Vamos pro teclado que vai ser facinho de você entender. Bom, pessoal, eu quero analisar aqui com vocês a sequência que nós chamamos de notas naturais, começando pelo Dó. Pois bem, se vocês lembram da aula 5, quando nós explicamos, as notas sustenido e bemol, vocês vão lembrar que nós dissemos que aqui entre uma nota branca e a nota preta que vem logo a seguir ou logo antes, nós temos a distância, o intervalo de meio tom, que hoje nós vamos chamar aqui de semitom e é a mesma coisa. Então, isso também acontece aqui do Mi para o Fá e também entre o Si e o Dó, que nós temos um semitom. Pois bem, vamos lá. Do Dó para o Ré, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, mais um tom. Agora, do Mi para o Fá, como nós vimos, um semitom. Do Fá para o Sol, mais um tom. Do Sol para o Lá, mais um tom. Do Lá para o Si, mais um tom. E, finalmente, do Si para o Dó, um semitom. Bom, pessoal, o que nós acabamos de ver no teclado nada mais é do que essa regrinha representada lá. Nós vimos ali a escala de Dó maior. Vou explicar para vocês. O que significa primeiro essas letras, né? O T, ele significa tom. E o ST significa semitom. Então, quando nós vimos ali no teclado a escala, nós vimos de Dó maior seguindo esta regra. Se eu pegasse, por exemplo, qualquer outra nota ali, por exemplo, um Fá, e eu seguisse esta regra, então eu teria a escala de Fá maior. Se de repente eu pegasse uma nota daquelas pretas, sabe, o Ré sustenido, por exemplo, e seguisse essa regra, então eu teria a escala de Ré sustenido maior. Aí, se a gente for pensar aqui, ó, como que eu poderia dizer essa regrinha? Ela ficaria: vamos memorizar? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vamos ver mais um exemplo no teclado? Bom, pessoal, como nós vimos, nós vamos mostrar para vocês agora a escala maior de uma outra nota, de Lá maior. Então, Lá é esse daqui, ó. Eu vou seguir a regra que nós apresentamos, então eu vou andar um tom. Saindo de Lá, eu vou andar um tom, eu venho para Si. Depois, a segunda é mais um tom, só que eu não posso vir para esta tecla branca, para essa próxima nota, por quê? Porque aqui eu andaria meio tom, então eu preciso andar dois, então eu vou vir para cá. Então eu estava em Lá, Si, agora eu vou para Dó sustenido. Depois eu vou andar meio tom. Agora eu vou andar um tom, mais um tom e o semitom, que é o último. Então fica assim. Essa é a escala de Lá maior. Bom, e no violão? Como será que funciona as sequências de notas? Bom, cada casa do violão representa meio tom, ou, como nós vimos agora, um semitom. Então, por exemplo, essa segunda nota aqui de baixo para cima é a corda Si. E aí, na primeira casa, a nota Si aqui, ó. Ok. Se eu apertar aqui na primeira casa, já é meio tom, um semitom acima do Si, que é o Dó. Então vamos fazer aqui a escala de Dó maior, como exemplo? Então aqui é o Dó, né?
Aí na regrinha da escala maior, a primeira distância é um tom. Então eu tenho que ir 2 casas para frente. 2 casas, Ré. Agora a próxima distância é um outro tom. Mais 2 casas, Mi. Agora vem um semitom. Então é uma casa só que eu vou andar, Fá. Agora a próxima regra é um tom. Um tom. Então eu vou andar 2 casas, Sol. E agora a próxima? Tom. Tom de novo. Eu vou andar mais 2 casas, Lá. Agora a próxima regra é um tom de novo. Mais 2 casas, Si. E por último? Semitom. Semitom, uma casa só, Dó. Então é assim que podemos formar a escala, qualquer escala, no violão. Então, pessoal, a partir disso, nós podemos entender um pouquinho melhor sobre tonalidade. Então, por exemplo, se uma música estiver no tom de Dó maior, todas as notas tocadas nessa música deverão estar dentro da escala de Dó maior. Então, a partir disso, a gente vai conseguir identificar o que é o desafinar. Então, por exemplo, se alguém estiver cantando uma música que está no tom de Dó maior, como nós vimos no teclado, nós vamos estar usando as teclas brancas, as notas naturais. Então, nós não vamos usar nenhuma nota bemol, nenhuma nota sustenida. Se alguém estiver cantando e fizer este som destas notas bemol sustenido nessa música em tom de Dó maior, ele vai desafinar. Por que ele vai desafinar? Porque a música está no tom de Dó maior e a escala de Dó maior só apresenta ali as notas naturais, no teclado as teclas brancas. Então não há ali nessa escala de Dó maior uma tecla preta, por exemplo, ou seria a nota bemol sustenida. Mas é claro que isso vai depender da tonalidade da música. Se a música estiver no tom de Lá maior, por exemplo, como nós vimos ali, no Lá você já tem algumas notas sustenido. Então, por exemplo, o Dó sustenido está dentro do tom de Lá maior. O Dó natural já estaria fora. Então, tudo vai depender da tonalidade da música e das notas que fazem parte da escala correspondente àquele tom. Exatamente. Mas além da escala maior, nós também temos a escala menor. E essa escala menor ela vai seguir uma regra diferente. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui nós temos as mesmas siglas, vamos dizer assim, que é o T de tom, o ST de semitom, mas se nós olharmos para a escala maior, ela vai ser diferente da escala menor. Então qual vai ser a regra? Vai ser tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Tem até uma musiquinha para ajudar a decorar a regra da escala menor. É assim, ó, é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Isso mesmo. E aí, então, se você, por exemplo, você começar no Dó e seguir a regra da escala menor, você vai ter algumas notas diferentes em relação à escala maior. E aí você vai formar as notas da escala de Dó menor. E aí essas duas escalas juntas, a escala maior e a escala menor, formam as chamadas escalas naturais. E existem outras escalas? Sim, existe a escala pentatônica, a escala diatônica, existem algumas outras escalas utilizadas também na música. Nós não vamos vê-las hoje, né? Vamos ficar só com estas aqui. Mas essas outras escalas também são importantes, têm outros propósitos na música. E ainda falando de tonalidade, né? De tom da música, como a Tia Evê falou, como é que será que o tom aparece nas partituras que nós vimos semana passada? Na aula passada, nós não vimos como é que na partitura se indica a tonalidade de uma música. Mas agora que a gente já conhece melhor escala, tom, então a gente pode falar disso mais facilmente. Bom, como você pode ver nesta figura, logo após a clave de Sol aparecem alguns sustenidos ou bemóis. E o que isso quer dizer? Vamos pensar. Quando ali no teclado nós vimos a escala de Lá maior, nós vimos que o sustenido ele aparece 3 vezes, com o Dó sustenido, o Fá sustenido e o Sol sustenido.
E não existe nenhuma outra tonalidade maior em que o sustenido aparece 3 vezes. Então, para representar que uma música está em Lá maior, então se colocam 3 sustenidos na frente da clave de Sol. E assim se dá também com as outras tonalidades. Mas como surgiram as escalas, tio Fih? Realmente, né? Às vezes você pode olhar e falar, bom, quem inventou essa regra, né? Parece que a pessoa chegou e falou, bom, eu quero aqui, que aqui no meio seja semitom e tal, e aqui eu vou dar uma alteradinha, né? Parece uma coisa meio aleatória, assim. Mas não é. Na verdade, alguns matemáticos, muitos séculos atrás, eles foram ali calculando, estudando, né, e percebendo quais eram os sons que se conectavam melhor uns com os outros, né, os sons que eram mais agradáveis aos ouvidos, enfim, e claro que depende também do propósito, porque cada escala tem um propósito, né? E então eles perceberam, né, quais eram os sons que se ligavam melhor uns aos outros e assim foram sendo formadas as regrinhas das escalas. Foi assim. Que legal! Pessoal, então hoje a gente viu sobre essa questão de desafinar, de tonalidade, as escalas, e eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre isso. Sim! Mas antes de terminar a nossa aula, nós queremos fazer aqui o desafio dos instrumentos! Muito bem, você já sabe as regras, então nós vamos soltar aqui o som e você vai ter que adivinhar qual instrumento estava ali tocando. Exatamente, vamos lá? Pronto! Vamos lá, pessoal. Que instrumento será esse, hein? Tempo! E esse instrumento é... A tuba! Meu Deus, tuba! Já viu uma tuba? Diferente, né, pessoal? Mas vamos agora para o nosso segundo instrumento. Vamos lá? Valendo! E aí, pessoal? Que instrumento é esse, hein? Tempo! E esse instrumento é... O contrabaixo! Ué, mas contrabaixo a gente já não fez? Algumas aulas atrás, o contrabaixo que nós mostramos era o contrabaixo elétrico, e esse é um contrabaixo de orquestra, né? Um contrabaixo acústico clássico, bem grandão assim, muito legal. Ai, que legal! Bom, pessoal, por hoje nós estamos aqui agora terminando a nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos, claro, vocês na semana que vem. Tá bom? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!